Rede TV News de volta para falar de esporte. Quem está aqui para comentar tudo que rolou nesse fim de semana é o narrador Marcelo Duó. Boa noite, Marcelo. Que privilégio, prazer o nosso ter você conosco. Você sabe que a gente lançou essa moda na semana passada, pegou. Segunda-feira você está de volta. Espero que continue assim nas próximas segundas. Marcelo, mais me conta. Então, falando sobre futebol internacional, na Holanda teve um jogador do Ajax que deu um soco num torcedor. Que história é essa? Pois é, a gente vai mostrar aqui no telão o Steven Berghuis, que joga no Ajax de Amsterdã e da seleção, inclusive, da Holanda, né? Ele perdeu um dos pênaltis contra a Argentina na Copa do Mundo, nas quartas de final. O time dele, o Ajax, perdeu para o Twente por 3-1 e fora, já está no ônibus, no ônibus do time para ir embora, um dos torcedores do Twente chamou um companheiro dele de câncer negro. Uma coisa horrorosa, né? Então a resposta foi essa. O Berghuis foi multado. O tema racismo a cada semana ganha cada vez mais força, né, no cenário do futebol europeu. E a cada atitude como essa, que é uma atitude extrema do outro lado, evidentemente, o tema volta a virar pauta, né? É, exatamente isso, Marcelo. A 8ª rodada do Brasileirão foi marcada por manifestações contra o racismo, né? Que tem que ser coisa do passado isso. É, né? Isso, exatamente. Marcelo, Augusto, como é que foi essa iniciativa da CBF? Conta pra gente. Do próprio Campeonato Brasileiro, da CBF, como você bem falou, Augusto, a CBF, ao longo de toda a rodada 8 do Campeonato Brasileiro, soltou vídeos nos placares, nos telões dos estádios. Os times entraram em campo junto com a equipe de arbitragem com uma camisa preta, com a mensagem "com racismo não tem jogo". É uma campanha da própria CBF, não só com vídeos, com avisos nos alto-falantes dos estádios. E para a rodada toda, antes do jogo começar, jogadores e a equipe de arbitragem se sentaram no campo por 30 segundos para marcar mesmo a posição. No telão, todos os jogadores da Série A, de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, também se manifestaram. E foi um dos temas dessa rodada 8 do Campeonato Brasileiro, que teve racismo, teve também essa campanha em combate ao racismo, mas também teve muita bola na rede, teve muita coisa que deu o que falar nesse final de semana. Napoleão de Almeida e Silvio Luiz. É isso aí, a gente vai com o Deu o que falar dessa semana, da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu e o Silvio vamos bater um papo com você em casa. A começar, Silvio, pelo empate, mais um do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, jogando contra o Atlético Mineiro em BH. O jogo em si, 1-1, aquela coisa toda, soma um pontinho e tal. O Botafogo dá uma disparada, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o Abel Ferreira, depois do jogo, só aprontou. E quando perguntado se ele vai para o Paris Saint-Germain... Chegou alguma coisa do Paris Saint-Germain para o senhor? Valeu, obrigado. O Abel tem que criar juízo. A mulher dele fica brava quando ele faz essas palhaçadas aí. O Palmeiras está perseguindo o Botafogo, é o candidato ao título? Claro, não, mas você não vai querer comparar o time do Botafogo com o time do Palmeiras, meu amigo. O Botafogo tem estado muito bem, tem estado imparável neste início do ano, e se chegar ao final com esta classificação como está, só temos é que lhe dar os parabéns. Quem ganhou uma, Silvio, foi o Corinthians do Luxemburgo, hein? Saiu do limbo! Aí, Luxa! O Yuri passou uma bola pro Roger, né? E fez o gol, né? Lá, né? Aí que eles se buscando. Aí o Roger foi passar pro Yuri. Só que ele... olha só como é que a coisa começa a mudar. Ele foi passar pro Yuri e a bola entrou. Quer dizer, então tá começando a mudar um pouquinho, né? Fase que mudou mesmo foi a do São Paulo, hein? São Paulo, 11 jogos invicto com o Dorival, ganhou mais uma de virada do Goiás. Tem gente falando que é o Dorival Santana, senhor. Dorival está invicto. Está invicto. Agora, calma. A hora que cair, a primeira derrota, eu quero ver a torcida ajudar a levantar. Tô tranquilo. Tô tranquilo porque o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. Então não é uma vitória que vai me tirar... vai tirar os pés do chão, eu vou tirar os pés do chão, não é uma derrota que vai me causar um transtorno. A gente falou do Botafogo, já falou, não dá pra acreditar no Botafogo, o Botafogo é pior que o Palmeiras, mas são 7 vitórias em 8 jogos, Silvio. Cara, a fase é essa. Mudou o campo, botaram o gama artificial, começaram a treinar mais. O português que tá lá não é bobo. Agora o Botafogo... com um pouco de calma, mas não vai ganhar nada, não. Vai ficar por aí e tudo bem. Tá tentando mudar a página. Muitos anos o Botafogo não era bem falado, tá num ano positivo.
E eu tô feliz de estar aqui com você. Ó, Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907. O ano foi certo. Valeu, gente. Ô Marcelo, você sabia que eu nasci em Botafogo, no Rio de Janeiro? Mesmo? Sim, senhor. O pessoal lá tá feliz, Amanda. Eu era flamenguista quando eu morava no Rio. Tem gente que não sabe, mas eu sou carioca. Mas agora eu tô feliz aí que o Botafogo é líder, Palmeiras vice-líder. E aí já tem um zum rolando do Abel Ferreira, cotado para virar treinador no PSG, time chique, né? Do Neymar e do Messi. Procede, fake news? O L'Equipe soltou essa informação semana passada, né? Até perguntaram na coletiva, o Abel disse que não tem nada, nem respondeu a pergunta, mas no Palmeiras todo mundo nega isso, é apenas uma lista que surgiu lá. O Abel que terminou o jogo com o Atlético, vocês estão vendo no telão aqui, bastante descontrolado, depois de uma atitude... Ele tentou dar uma camisa para o quarto árbitro do jogo, né? Entre Atlético e Palmeiras, o jogo acabou 1-1, teve alguns lances polêmicos. Ele tentou presentear o quarto árbitro com uma camisa. E esse rapaz de preto é o Pedro Spinelli, produtor do Grupo Globo, da GE, do GE.com, que estava filmando ali ele, o quarto árbitro, o diretor do Palmeiras, ali é uma zona mista. É possível e permitido a entrada de jornalistas ali e por isso ele tentou tomar, ele tomou na verdade, né, o celular do Pedro Spinelli, que não queria ser filmado ali, e esse cara que está sendo nesse momento aí acossado pelo técnico do Palmeiras é um jornalista da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte que também filmou todo o ocorrido, então causou uma celeuma, foi uma mancada do Abel Ferreira que não pode fazer uma coisa dessas no local de trabalho de um jornalista. Depois desse momento, passado alguns minutos, ele na coletiva esboçou um pedido de desculpas bem meia boca. Sabe o que é invadir a privacidade? Nós estamos em privacidade. O que eu senti foi invadir a minha privacidade. Eu não posso eu estou aqui a falar com ele e você vir aqui e mostrar aquilo. Não, não posso. No meio de uma confusão. O que eu senti foi invasão de privacidade. Foi só isso. Peço-me desculpa se me excedi. A minha intenção foi só... Isto é do futebol. Há coisas que a imprensa não tem que saber. Mas antes que isto vir uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que se passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vir uma tempestade. Mas não é o Abel Ferreira que tem que dizer o que a imprensa tem ou não que saber, Augusto. E tem que pedir desculpa, né? E assumir o erro. Foi muito mal. Vou para um assunto sério aqui, Marcelo, a investigação do Ministério Público de Goiás dessas manipulações de resultado, né? Teve 2 atletas punidos por isso, por envolvimento. Isso, justamente os 2 do Vila Nova, que foi quem fez a denúncia, né? O presidente do Vila Nova fez a denúncia para o Ministério Público e hoje o Romário foi banido do futebol, ele não pode mais atuar profissionalmente. E tem agora que pagar uma multa de R$25 mil ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Gabriel Domingos, que também teve comprovado a sua participação nesse esquema por cartões, enfim, principalmente cartões amarelos, suspensão de 2 anos, 720 dias e multa de R$15 mil. As investigações seguem avançando em andamento. Esse foi o primeiro julgamento, vamos dizer assim, dessa ação. Julgamento esportivo, ainda haverá o julgamento criminal, né? Não dá. Você gosta de tanto bet por aí, para manipular resultados. Ainda tem CPI acontecendo, quer dizer, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Marcelo, adorei você aqui, muito obrigada, volte sempre. Obrigado. Te aguardo semana que vem.